Bom, me chamo Marco Antônio, sou estudante de História aqui na UFSC, sou coordenador geral do DCE Luiz Travassos, desde de novembro do ano passado. E bom, acho que é muito importante a gente discutir sobre o Futuris e entender exatamente o que ele vai significar para a Universidade Federal de Santa Catarina, porque é o que está, né, na pauta do dia para o governo federal, é o que está sendo discutido no movimento estudantil, em todas as esferas aí dos centros de ensino, dos departamentos e tal, né? Bom, o que é o Futuris? O Futuris ele é um projeto de lei do governo federal que quer alterar a forma como a universidade funciona por completo, na verdade, né? Ele se coloca como um projeto de lei, mas ele é uma contra-reforma universitária. Ele quer alterar significativamente todo o funcionamento dela. Ele é um projeto que tem os seus 40 e poucos artigos, né? Muitos deles são dúbios, muitos sugerem coisas bastante difusas, em aberto, né? Não deixa muito claro o que quer fazer, mas outros indicam uma posição bastante clara, assim, né? O que significa isso? Significa, em essencial, e o mais importante de todo esse PL, é a instituição de organizações sociais, ou seja, são empresas públicas de direito privado, que têm o direito de captar recursos de empresas, de grandes empresários para poder gerir esse fundo e aplicar dentro da universidade. E essas OS, essas organizações sociais, vão ter o poder de decidir, de contratar professores, de decidir currículos, enfim, de gerir parte significativa do funcionamento da universidade. Hoje a universidade não funciona assim. Hoje a universidade tem autonomia da gestão financeira. O que isso significa? Significa que existe uma verba, que é do governo federal, né, da União, que ela é repassada para a universidade, e a universidade tem certa autonomia para escolher como que ela vai gerir essa verba. Vai gastar uma parte aqui com a luz, com a água, com os insumos, né, papel, material de escritório, papel higiênico também, comida no RU, tudo isso. E é a universidade que decide sobre isso, né? São pessoas que a gente elege, né? Ao longo da história da universidade brasileira, o movimento estudantil, o movimento docente, o movimento dos técnicos conquistou uma democracia dentro da universidade, né? Fez com que existissem, né, representações tanto de professores quanto de estudantes, de técnicos dentro das câmaras que decidem, né, o uso dos recursos, que decide o uso do patrimônio e também que elege o próprio reitor. A figura do reitor no Brasil, ainda que exista uma lista tríplice que o MEC, que o Ministério da Educação vai lá e assine, né, e que mostra, não, esse professor vai ser o reitor, ele passa por um processo de eleição interna, né? Ou seja, a gente escolhe os nossos dirigentes, a gente escolhe os nossos diretores de centro, os nossos chefes de departamento, os nossos coordenadores de curso e também o nosso reitor. Com o projeto Futuris, o papel dos reitores, o papel dos chefes de departamento, o papel dos coordenadores de curso vão ser muito reduzidos, ou praticamente inexistentes, na verdade. Até dúbio como que isso vai ficar, assim, porque as OSs vão ter poder sobre tudo isso, inclusive para contratar professores seguindo a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que não é o regime que os professores são contratados hoje. Hoje os professores seguem o regime jurídico único, né, eles têm direito a uma aposentadoria melhor, com mais garantias, com salário digno, né. O que o Futuro está propondo é que os professores possam ser contratados como qualquer trabalhador assalariado, ou seja, reduzindo bastante as garantias dos direitos, e podendo também, né, ter uma redução drástica dos salários, está condicionado aí às reformas trabalhistas que passaram nos últimos governos também, principalmente no governo Temer, né, que, bom, relativizou toda a jornada de trabalho, enfim, tem toda uma discussão sobre isso também, assim. Outros aspectos centrais do Futuris são que, na prática, ele está falando que a universidade vai ter que se responsabilizar pelo seu financiamento. Então, não vai ter mais autonomia da gestão universitária, vai ter autonomia para que as OSs, né, para que as organizações sociais e para que as universidades captem esses recursos. Isso pode parecer no primeiro momento muito positivo, né? Nossa, a universidade vai poder captar dinheiro, vai poder, né, investir mais nas coisas internas, como ela bem quiser, né? Mas isso, na verdade, significa uma desresponsabilização do governo federal. A UFSC hoje, assim como a FMG, a Unifesp, a UFRJ, elas são mantidas pelo governo federal, né? Que é um entendimento que vem também na Constituição de 88 de que o ensino superior público ele é um direito que deve ser garantido pelo Estado e que deve ser gerido, administrado pela comunidade universitária também.
E o que está sendo falado nesse projeto Futurice aqui não, que esse direito vai ser garantido pelo esforço das universidades. Se as universidades não captarem recursos, não vai ter universidade, ou vão ter que reduzir os quadros de cursos ou os quadros de professores, né? E quando a gente fala que organizações sociais vão administrar, a gente também coloca em risco certos cursos, né? Porque as empresas privadas vão ter vontade de beneficiar cursos específicos que têm resultados diretos para seus investimentos, né? Porque é isso que as empresas privadas vão fazer, vão investir dentro da universidade pública, querendo retorno. Agora, qual que é o retorno, por exemplo, eu que sou estudante de História, que uma empresa vai ter diretamente com o estudante de História que está trabalhando ali, que pode produzir um artigo, pode produzir um TCC e tudo mais, não é o mesmo que pode, né, tirar de um estudante de Engenharia Elétrica, de Engenharia Mecânica, que pode, né, garantir ali avanços significativos na produção material, né, de riquezas e tudo mais. Então, as ciências humanas, as ciências da educação, as ciências que estão fora, né, do âmbito mais direto da produção tecnológica, da produção de riqueza material diretamente, elas vão ser relegadas a um segundo plano, assim, né? Correm o risco de serem muito diminuídas, né? O que é muito negativo também, né? Porque a gente entende que o Brasil, ou pelo menos essa é a postura do DCE, né? A gente é um país, né, que tem um processo de formação dependente, tem um processo de uma dificultosa, né, luta por emancipação, por soberania nacional. E a gente precisa, né, de quadros técnicos de produção de ciência nacional, de pesquisa, de tecnologia, de industrialização, mas a gente também precisa do nosso pensamento social, né? A gente também precisa compreender o que significa ser brasileiro, o que significa viver nesse país, né? E isso é próprio das ciências humanas também, né? Esse desenvolvimento científico das ciências humanas também são muito necessários para o Brasil. Enfim, é um projeto de lei que interfere em vários pontos da nossa Constituição, né? Ali nos artigos 207, 206, 205, 208, que são os artigos que regem a autonomia universitária, regem a vida universitária. É um projeto de lei simples, não é uma emenda constitucional, né? Então ele tem problemas mesmo do direito constitucional ali colocados também, que demonstram que o governo, na verdade, quer atacar o ensino superior público, quer colocar essa comunidade universitária que se levantou no primeiro semestre, né? No dia 15 de maio, no dia 30 de maio, depois no dia 14 de junho também, em grandes manifestações públicas, em estado de alerta, né? O projeto Futurice, ele não veio do nada, ele não veio, não é uma contra-reforma que apareceu como uma boa solução. Ele tem um objetivo, que é de fragmentar a comunidade universitária, de, né, tentar arrastar alguns setores ali que entendem a necessidade da iniciativa privada, são defensores da iniciativa privada dentro da universidade, para dividir a comunidade universitária, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Porque nesse momento, né, em que a universidade, que os setores da educação vêm sendo vanguarda contra um governo que está claramente, né, em favor dos retrocessos, a gente precisa se manter unido, né, precisa se manter em movimento e denunciando o que ele quer fazer, né, que no final das contas é um projeto de submissão completa do nosso país às potências estrangeiras, assim, né, de destruição da pesquisa nacional, da nossa soberania e a construção e o aprofundamento da nossa dependência, tanto tecnológica quanto ideológica também, né? Em várias universidades pelo país, os conselhos universitários se posicionaram contra o Futurice e o nosso conselho universitário aqui na UFSC vai fazer esse movimento no dia 3 de setembro, que é na próxima terça-feira, né? Antes disso, no dia 2, a gente conseguiu, através de uma sessão do conselho universitário, convencer o reitor e convencer os conselheiros a convocar uma Assembleia Geral da Universidade, que ela vai acontecer às 6 da tarde da segunda-feira. Provavelmente no auditório do Garapuvu, no centro de eventos, né? Então vai ser um momento que a comunidade universitária inteira tem que se reunir para tirar uma posição unificada contra o Futurice, assim, na nossa avaliação, para discutir esse programa, mostrar as contradições dele e os problemas que ele tem, e dar um sinal, né, para o governo federal de que a comunidade universitária está unificada contra esse projeto e que vai fazer o seu enfrentamento contra esse projeto, assim. Para além do Futurice, o governo federal não só fez isso, né? Ele tinha lançado os cortes no início do semestre passado e os cortes não pararam, né? E o fato é que os cortes continuam na universidade, aquele dinheiro que eu falei antes, né, que o reitor tem autonomia para poder usar em diversas áreas, ele está congelado, né, está contingenciado, e o fato é que agora, né, anteontem, o reitor
anunciou que se os cortes permanecerem, ele vai reduzir o atendimento do restaurante universitário apenas para os isentos. Isso é muito dramático para os estudantes, porque na prática isso significa que mais de 11 mil estudantes não vão mais comer no RU. E para essas pessoas vai significar na prática o fim da universidade, o fim do seu curso, porque vão ter que voltar para suas casas no interior, vão ter que pagar mais de R$ 20 por dia, quando pagavam R$ 3 para se alimentar, né, as 2 refeições principais. Então, o movimento estudantil está se organizando, assim, né, para além desses dois momentos da semana que vem, né, do dia 2, a Assembleia às 6 da tarde, e no dia 3, o Conselho Universitário às 2 da tarde, também no Grapuvu, a gente está chamando uma Assembleia Estudantil para o dia 10 de setembro, para a gente avaliar o que fazer. Assim. O DCE já deliberou ontem em reunião da entidade, né, Diretório Central dos Estudantes, que a gente vai construir um clima de mobilização contrário a esses cortes e principalmente contrário ao fechamento do RU. A gente sabe que a situação é muito grave, que o Baldo não é que o nosso reitor não é o nosso inimigo central, não está colocado aí que ele que está cortando da educação, né, foi o Bolsonaro, foi o presidente da República. Mas o RU para a gente é inegociável. Não tem como a gente permanecer estudando ou permanecer na normalidade da universidade com o RU fechado. Significa para a gente muita coisa esse RU, assim, e para a vida de muitos estudantes. Sem ele, muitos vão ter que trancar os seus cursos, vão ter que voltar para suas casas e isso é inaceitável, né? Então a gente vai fazer esse enfrentamento, né? A gente acha que é preciso remediar de todas as formas possíveis para que o RU não seja afetado, para que a permanência dos estudantes não seja afetada na universidade. Então, acho que fica esse recado também, né? Estamos tentando fazer assembleias em todos os cursos para discutir essa questão e para acumular também para essa assembleia do dia 10 de setembro. Eu acho que é isso. O DCE também está à disposição de todos os estudantes que quiserem saber mais sobre os projetos, saber mais como poder ajudar na mobilização, né? E acho que fica esse recado, né? Que a gente vai colocar, né, os estudantes em movimento contra esse projeto de destruição do governo federal e também em defesa dos nossos direitos mais básicos, como da gente se alimentar propriamente também. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaRedes.